cada um de nós. Muito obrigado por ter nos guardado no dia de hoje. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui presente, por cada família, cada casal, cada jovem, criança, cada irmão de mais idade, Senhor. Muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, ama todas as pessoas, e o Senhor tem uma porção especial para cada um de nós. E é por isso que estamos aqui, Senhor, para celebrar, te honrar, te glorificar, te exaltar. Em nome de Jesus, toma teu lugar, Senhor. Nós consagramos este momento ao Senhor, as nossas vidas ao Senhor. Te amamos, te bendizemos. Para que Ele nos mostre o que Ele quer para a vida da igreja, para a vida dos casais, para a vida das famílias e também dos pretendentes, porque aqui também há pretendentes, né, para futuros casamentos e que em nome de Jesus se tornarão famílias muito abençoadas. Então, se vocês observarem, nós fizemos algo muito especial, singelo, mas foi para que acalentasse o coração de vocês também. Tudo isso aí é Deus que coloca no nosso coração para preparar para a igreja, porque o nosso Deus, Ele merece o melhor. E se nós somos igreja, somos o corpo de Cristo. Então tudo é para Ele e é por Ele. Amém? Olha que maravilhoso, né? O tema desse nosso encontro de hoje é: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É muito difícil andar em acordo nos dias de hoje. Opiniões são muito fortes. Mas, se a gente se submeter à direção do Senhor Jesus, dá para caminhar tranquilamente, sim, em acordo. Porque Deus vem com uma direção: olha, não vai ser nem do seu jeito e nem do seu jeito. Vai ser do meu jeito, vai ser do jeito da palavra. Se vocês olharem a sua parede aí, a parede aqui do meu lado esquerdo, tem algumas palavras de bênção: esperança, empatia, diálogo, risadas, carinho, paciência, amor. São palavras que nós podemos afirmar em nossas vidas, para que a gente possa ter relacionamentos abençoados, seja como casal, seja como família. O pastor deixou muito claro que essa ministração, esse culto de louvor e adoração de hoje não era só para casais específicos, mas era para a família. Porque nós sabemos, entendemos que existem pretendentes, pessoas que um dia querem instituir famílias, querem constituir famílias. Então, por que não abrir para todos os irmãos que tiverem vontade e disposição de aprender mais e mais do Senhor? Então, eu convido a igreja que, em nome de Jesus, abra teu coração. Cative somente agora a palavra do Senhor, tudo que vai ser ministrado aqui, porque é do Espírito Santo. Amém? Deus seja louvado. Vamos abrir a palavra do Senhor agora nos Salmos de número 47. Aleluia. É um salmo bastante conhecido, mas talvez pouco praticado. Um salmo bastante conhecido, mas talvez pouco praticado. Deus seja louvado. Vamos fazer uma leitura, depois uma breve meditação nessas escrituras tão preciosas para as nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre as aclamações, o Senhor, ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Aleluia. É um salmo muito lindo que aponta para a entronização do próprio Cristo, do nosso Senhor, que subiu às alturas. E como viver como igreja sem louvar, sem adorar, sem engrandecer, sem exaltar o nome do Senhor, sem cantar para o Senhor, sem tocar para o Senhor, sem bater palmas para o Senhor. Eu estava meditando sobre essa questão de bater palmas. Algumas pessoas às vezes não têm compreensão de como é louvar e adorar o Senhor.
E muitas vezes acho que adorar o Senhor é somente dizer palavras bonitas para Ele. Mas é muito mais do que isso. É muito mais. À medida que a gente vai meditando nas Escrituras, a gente vê que nós podemos louvar e adorar o Senhor de forma constante com as nossas vidas, fazendo, se movimentando, cantando, dançando, batendo palmas, sorrindo, porque toda a honra e toda a glória temos que dar ao nosso Deus. Então olha só comigo aqui, ó, o Salmo 47 no verso 6, salmodiai a Deus, cantai louvores. Então cantar para o Senhor é uma maneira de nós louvarmos, de engrandecermos e bendizermos o nome dEle. E ali no verso 5 fala, subiu Deus por entre as aclamações, o Senhor ao som de trombeta. É um instrumento musical. Então nós podemos louvar, salmodiar o Senhor tocando instrumentos. O nosso corpo é como um instrumento musical para o Senhor. Quando batemos palmas para o Senhor, é como se nós estivéssemos tocando um instrumento ao Senhor. E aqui ainda fala, o verso 4, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Nós entendemos pelas Escrituras que nós somos o Israel de Deus, o novo Israel de Deus. Gálatas capítulo 6 fala a respeito disso. Então nós somos povo de Deus por causa da aliança. O Senhor falou para Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então essa aliança, essa bênção nos alcançou. E através de nós, através da igreja, é para alcançar muitos outros ainda. Mas eu queria me aprofundar um pouquinho mais com vocês no primeiro verso. Batei palmas, todos os povos. Batei palmas, todos os povos. Nós costumamos bater palmas no nosso dia a dia. Quem nunca bateu palma? Quando uma criança fez um aniversário, ou um idoso, ou uma pessoa muito querida, você bate palmas. Quem nunca bateu palma quando o seu time do coração, vamos dizer, aquele time que você torce, e ele faz gol e você bate palma e você pula de alegria. Quem nunca bateu palma quando um filho, um amigo, um irmão, um ente querido se formou e você celebrou com ele, você bateu palmas. Quem nunca bateu palmas para um cantor que você admira, que tem letras bonitas de canções, e bate muita palma, você vibra junto, você louva. Nós temos facilidade de louvar pessoas, de louvar coisas, e parece que para louvar a Deus é mais difícil. Não, bater palmas para Deus não precisa disso. Horas, o Salmo está afirmando, batam palmas todos os povos. Ah, irmão, mas aí está no Antigo Testamento, é o Salmo, não. Lá em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 7, a partir do verso 10, a visão de João, ele fala que línguas, povos, nações, estariam diante do Rei da Glória, do nosso Senhor, e bateriam palmas em louvor ao nosso Deus. E os anjos que já estão lá prostrados, adorando, louvando, também o adoravam, permaneciam na presença dele. Por que nós temos dificuldade de bater palmas para o Senhor, como igreja? Meu irmão e minha irmã, e se você entendeu isso, entendeu que o bater palmas é louvar a Deus, porque assim diz a tua palavra, batei palmas todos os povos, em Apocalipse também, povos, nações, línguas, tribos, batei palmas. Por que não bater palmas ao nosso Senhor, ao nosso Rei, ao Rei de toda a terra, ao Rei? Nós devemos salmodiar ao nosso Rei, cantar para Ele louvores, e bater palmas para o nosso Senhor. Então eu queria convidar a igreja, juntos, em nome de Jesus. Vocês podem fechar a Bíblia agora, porque vocês vão precisar movimentar o teu corpo, para bater palmas para o Senhor. Ele é o nosso Rei da Glória, Ele é a nossa majestade santa. Se existe alguém que merece as melhores palmas de todo o mundo, de toda a terra, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele criou a adoração, Ele criou o louvor, Ele nos fez para a honra e glória dEle. Então vivamos, amados irmãos, para a honra e a glória dEle. Batei palmas ao Senhor em um gesto de louvor, verdade, palmas, aleluia, aleluia. Batam palmas ao Senhor Jesus. Jesus é para o Senhor, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Batam palmas, igreja, bata palmas, porque é para Jesus. Ele espera o nosso louvor e a nossa adoração. Bata palmas para o seu Rei, para o Rei da Glória. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo. Glória ao teu nome.
Aleluia. E aí nós louvamos com o gesto do nosso corpo. Batemos palmas. Agora nós podemos louvá-lo e adorá-lo com a nossa voz. E agora juntamente como um coral celestial, aleluia. A gente sabe porque a palavra do Senhor fala. Os anjos o adoram constantemente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vamos dizer santo junto com os anjos lá no céu. Todos juntos, no coral só, amém? Acompanhe comigo, queridos, assim, ó. Santo, 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 Santo,
Amada igreja, temos um pastor, um homem ungido por Deus, para cuidar de nós. Ele tem uma unção especial sobre a vida dele, para cuidar de cada um de nós, cada família, cada casal. Esse é o pastor Marcelo, o profeta dessa igreja, o líder dessa igreja, o pastor dessa igreja, o servo do Senhor que está sobre a vida de cada um de nós. Ele zela pela vida de cada um de vocês, pela minha vida. Ele vai declarar agora no nome de Jesus uma bênção especial sobre essa igreja. Quem quer ser abençoado? Aleluia. Abençoa a igreja, pastor, em nome de Jesus. Não só sobre esses que estão aqui, meu Deus, mas que perdure pelas gerações e gerações que ainda virão, meu Deus. Este mundo, Senhor, precisa de luz. Este mundo precisa ouvir do Teu Evangelho. Este mundo precisa conhecer a Tua graça, o Teu amor, o Teu perdão e a Tua misericórdia, Senhor. E eis aqui, ó Deus, homens e mulheres, que o Senhor, ó Deus, pode contar, que o Senhor pode chamar, que o Senhor pode enviar. Então, meu Deus, em Teu santo nome, eu abençoo cada vida, cada família, eu abençoo esta igreja, eu abençoo, meu Deus, cada vida, para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Amém, 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 amém. Aleluia.
contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Como no coral, para finalizar, santo, 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 aleluia, tu és santo. Santo, santo, aleluia, aleluia, santo, santo, santo é o nosso Senhor, glória a Jesus, aleluia, santo, santo, santo é, aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe a todos, podem se assentar, glória a Deus, que bênção, queridos. Eu quero só... eu nem ia ler nenhum versículo, eu não vou ministrar nessa noite, mas toda essa movimentação que já aconteceu aqui, eu queria só ler um versículo. E queridos, olha a importância, eu quero louvar a Deus pela tua vida, por você ter separado esse tempo para estar aqui. Às vezes, nós confundimos algumas coisas, nós achamos que Deus nos chamou só para fazer parte, só para estar numa igreja, só para cumprir alguns rituais, e na verdade, o Senhor tem algo muito mais poderoso, muito mais vivo para nós. Enquanto o louvor estava sendo ministrado, eu me lembrei do versículo onde diz que o Senhor, Ele veio para desfazer as obras do diabo, do inimigo. E queridos, presta bem atenção nisso, nós somos chamados a desfazer as obras do inimigo. Nós estamos aqui hoje num culto voltado à família, a casais. Quantas famílias têm sido destruídas? Quantos casamentos? Quantos filhos traumatizados? Maridos, esposas feridos? E muitas vezes nós automaticamente colocamos a culpa no outro, colocamos a culpa em algo. E de verdade, meu irmão e minha irmã, o Senhor nos chama para sermos esse agente de Deus, para desfazer essas obras. Eu não vou falar, eu vou parar até por aqui, mas ontem eu vivi uma situação singular na minha vida. Eu não sei quantos ficaram sabendo. Um rapaz tentando cometer suicídio no viaduto lá do Natel. Eu estava lá, a 5 metros daquele rapaz. Eu não pude falar, eu não pude chegar perto, até por uma questão de ordem policial. Eu era o único civil que estava lá, mas eu estava lá com as minhas mãos levantadas, intercedendo. E queridos, às vezes nós esquecemos de algo tão simples. Às vezes a gente pensa que para fazer algo para o reino, pelo reino, nós precisamos de uma plataforma, de um microfone, de uma posição. E na verdade, o Senhor nos chama para sermos bênção. Bênção. Esse louvor, ele tem uma letra bem, ela é bem intuitiva, ela fala de abençoar, né, de ser abençoado, de receber a bênção do Senhor. E muitas vezes nós esquecemos que isso foi dado a nós. Quantas vezes nós, como marido, abençoamos as nossas esposas? As esposas abençoam os seus maridos, os pais abençoam os seus filhos. E os filhos, em reverência,
abençoam seus pais e pedem a bênção dos seus pais. Então, glória a Deus, queridos, por cada um que nessa noite separou um tempo para estar aqui, que deixou outros afazeres. Muitos irmãos, né, estamos sentindo falta de muitos irmãos que não vieram, mas a gente sempre se alegra com aqueles que decidiram vir. E eu quero agradecer, em especial, ao Joe, a gente fala, é Joe, né? tem como, é Joe, e a Nath, que trabalharam bastante, Cassiano e a Érica, né? Eles se dedicaram, queridos, eu não fiz absolutamente nada, na verdade eu nem paguei ainda, mas eu vou pagar até o final do culto, viu, Joe? Você que puder também contribua, é um valor simbólico, mas eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, que separaram parte do tempo de vocês, para deixar tudo isso aqui tão maravilhoso como está. Amém? Eu quero só falar dos visitantes. Tem os visitantes que já são da casa, então esses eu nem vou mencionar, mas eu vou mencionar aqueles que estão nos visitando pela segunda, terceira ou primeira vez. Vou começar pela primeira vez, que é o Adilson, esposo da Cláudia, né? É isso mesmo? Deus abençoe, viu, Adilson? Obrigado. Venha sempre que quiser. Deus abençoe, espero que Deus fale com você e que você saia daqui abençoado. Amém? Também estão nos visitando o Igor e a Lara. Deus abençoe, já estiveram conosco algumas vezes. Deus abençoe, a salva de palmas ao Senhor. E sabe que aqui eu tenho uma regrinha, já veio mais de 3 vezes a da casa, tá bom? E está nos visitando, me perdoe, eu não vou saber o nome da esposa, mas o sargento Lourenço. Lourenço ou Lorenzo? Lourenço. E a esposa? Rafaela. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Obrigado pela visita. O sargento é sargento do Cassiano, mas é meu sargento também, viu, sargento? E isso é um testemunho de vida, porque quando quem trabalha conosco vai onde a gente costuma ir, ou é porque a gente é bênção, ou é porque quer espiar. Fala, vamos ver se lá ele faz as coisas certinho também, para ver se é a mesma pessoa. Mas glória a Deus, Deus abençoe. E também, queridos, eu já vou entregar o microfone. Também nós recebemos uma visita nessa noite especial, e para mim eles são especiais, que é o casal Fonseca e Brígida. Levanta não, fique de pé vocês dois, por favor, deixa a igreja te ver vocês, isso, glória a Deus, amém, obrigado, pode se sentar um pouquinho. Quando isso tudo foi organizado por esses 2 casais e a dona Bia, que todos sabem, está se recuperando, né? Deus livrou ela literalmente da morte. Então, dona Bia ainda está se recuperando, ela não pôde estar aqui conosco, não pode ainda estar conosco, mas em breve estará. E quando a dona Bia falou do nome que iria pregar, eu fiquei muito feliz e muito em paz. E eu quero dizer aqui bem brevemente o porquê. Fazem pelo menos uns 16 anos que nós perdemos o contato corriqueiro, cotidiano. Mas eu conheço essa família, né? O Fonseca, a Brígida, o Klaus e a Kênia. É Kênia? Não errei, né? Tá bom. E amados, e quando a dona Bia falou do nome deles, eu falei assim, amém. Porque fazem mais de 16 anos que eu não ouço uma palavra da Brígida, mas eles vivem um evangelho, queridos, que é um evangelho difícil de se viver. É o evangelho na prática, no dia a dia. E eu fiquei muito em paz quando o nome deles foi citado, porque nós tivemos o privilégio, eu e a minha família tivemos o privilégio de sermos acolhidos, de sermos abençoados por várias pessoas, desde o meu tio, que lá me perturbava falando da Bíblia, até pessoas que Deus colocou na nossa vida para nos mostrar o evangelho. E esse casal em especial, eles nos discipularam, mas não foi com palavras, viu, Fonseca e Brígida? Mas foi com atitudes, com ações, que nos marcaram e nos ajudou, né, porque Deus usa instrumentos a chegarmos até aqui. Então, eu fico muito feliz, é uma honra para nós, e tenho certeza que nessa noite Deus vai falar ao nosso coração. Amém? Dito tudo isso, Brígida, por favor. Ela e o Fonseca têm um combinado. Ele é o escudo dela. E olha, ele tem essa cara de bonzinho, mas se mexer com a família,
ele é o escudo, ele é o braço forte da família no Senhor. E eles sempre, desde que nós os conhecemos, Deus deu esse dom à Brígida de ministrar, de ensinar. Mas é um casal que a gente sempre admirou, porque sempre o Fonseca tem sido o escudo, tem sido o amparo e tem sido a fortaleza, né, no Senhor, sempre, claro, na vida da Brígida. Por isso ela sempre pode ministrar com a unção e a bênção do Senhor. Amém? Amém. Se você quiser me ajudar, estenda a sua mão para cá. Nós vamos abençoar não só a vida da Brígida, mas também da família, e pedir que nós também sejamos terras férteis nessa noite. Amém, Pai? Nós te agradecemos, ó Deus, por esta casa, pelo Fonseca, pela vida do Fonseca, da Brígida, do Klaus, da Kênia, dos netos, ó Deus, que o Senhor já concedeu a este casal. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue os abençoando, continue os direcionando e falando, Senhor, com eles e através deles. Meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus, eu peço, usa, Senhor, a vida da Brígida com poder e autoridade na Tua palavra, Senhor, que é poderosa para transformar as nossas vidas, para mudar o nosso caráter, para transformar, Senhor, as nossas atitudes erradas em atitudes segundo a Tua santa vontade. Por isso nós te pedimos, meu Deus, fala conosco, e que o Senhor, ó Deus, encontre em nós uma terra fértil. A Tua palavra diz da boa semente, Senhor, que nesta noite o Senhor encontre em nós uma terra fértil, onde a Tua palavra venha frutificar, para a glória do nome de Jesus, amém, amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez, Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Eu confesso, eu estou muito emocionada. Eu fiquei muito surpresa quando a Bia, que é uma amiga muito querida também, eu conheci ela com a Lígia, quando eu estava assessorando a Lígia, ali no café do Caetano da Vila Santana. Fiquei um período de 1 ano e meio ajudando ela, e ali eu tive a oportunidade de conhecer a Bia. E eu estive na Flórida agora há 40 dias, eu e Fonseca, fomos ver nossos filhos, nossas netinhas, curtir elas um pouco. Mas antes, desde abril, acho que abril, ela falou assim: Brígida, nós vamos ter um encontro de casais, eu queria saber se você pode ministrar para a gente. Confesso aos irmãos que eu me converti em 95, eu e toda a minha família tivemos um encontro com Deus. Eu vivia intensamente no espiritismo, era médium, cheguei no fundo do poço, mas clamando a Deus, eu tive um encontro com Deus que mudou completamente a minha vida, a minha família, e isso já vai para 30 anos. E eu vivi assim intensamente o evangelho, pregar, evangelizar, ganhar vidas, esclarecer aqueles que estavam em trevas. E ministrei muito dentro da igreja. Cheguei até num esgotamento espiritual muito grande. Em 2015, eu falei: Deus, eu não quero pregar mais. Eu quero trabalhar por trás das cortinas, sem que ninguém veja. O Cassiano chegou e falou assim: você é pregador, você é uma pregadora. Eu falei assim: eu não sou uma pregadora, eu sou uma seguidora de Jesus. Eu tive um encontro com Ele e sigo Ele a partir de então, e fazendo tudo aquilo que Ele coloca no nosso coração, tanto eu quanto meu esposo, aonde Ele nos dá a oportunidade de falar do amor de Jesus, a gente fala. Ali mesmo no Caetano, tive tantas oportunidades de ver pessoas sentadas, olhar para elas, ver uma pessoa triste, você chegar, eu vejo tanta tristeza em você, mas eu conheço alguém que pode mudar a tua história. Então é assim que a gente trabalha, sabe? Então, desde 2015, eu não prego mais. E por isso que eu me surpreendi muito com a Bia me fazendo esse convite. E como eu não sei dizer não para Deus, para as coisas de Deus, eu falei: Deus, eis-me aqui. Se ela chamou, quem colocou eu no coração dela? Foi o Senhor? Então, Senhor, me use. Então, para mim, assim,
por isso que eu estou surpresa e emocionada até mesmo por estar aqui com o pastor Marcelo, a Luciana, que é uma família que a gente admira demais. Eu falei para o Klaus lá, falei, Klaus, olha, eu fui chamada para ministrar para o encontro de famílias lá do Marcelo, da Luciana. Ele falou, manda um abraço para eles. Ele falou assim, mãe, que família linda, né? Eu vi quando ele chegava na igreja, era tanta criança saindo que a gente fazia um trenzinho. Tinha criança até atrás no carro, até no capô do carro. E eu achava a coisa mais linda, né? Porque como é gostoso você ver famílias grandes assim, um casal tão amoroso com filhos, e como ele conduziu essa família, como ele conduziu esses filhos, e vendo eles aqui, como alegra meu coração, gente. Então, é possível você ser uma família segundo o coração de Deus. Tá aí o exemplo, os pastores de vocês. Bom, e aí eu falei, Deus, e agora, né? Até um momento que o Jonathan falou assim, Brígida, você tem um tema? Quando ele perguntou isso, Deus ainda não tinha falado nada. E eu falei, Senhor, o que eu vou ministrar? O que eu vou falar? O Senhor não vai falar? Aí um dia Deus me acorda na madrugada e falou assim, andarão 2 juntos se não tiverem entre eles acordo? Eu falei, ai, amém, Senhor, ai, glória a Deus, agora eu sosseguei meu coração. E aí comecei a pensar nesse tema, né? Então, Amós 3:3, andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? 2 pessoas nunca andarão juntas, a menos que estejam de acordo naquilo que fazem. 2 pessoas nunca andarão juntas, se não estiverem em acordo naquilo que fazem. 2 pessoas não podem andar juntas se não tiverem os mesmos objetivos. E isso nos fala de alinhamento de propósito. O que é um alinhamento? É um nivelamento, é um ajuste, é conformidade, estar conforme um com o outro. A falta de alinhamento de propósitos pode resultar numa grande derrota e fracasso, seja isso nesse mundo secularizado, seja no casamento, na vida de um casal, na família, ou na nossa vida com Deus. Esse contexto de Amós está falando do relacionamento de Deus com o seu povo. Deus estava chamando o seu povo. Deus tirou um povo do Egito, da terra da escravidão, com uma promessa de dar a eles uma herança, uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Tão somente aquele povo tinha que andar nos caminhos do Senhor. E Deus andava com aquele povo. Na peregrinação do deserto, Deus era aquela nuvem que caminhava acima deles. Quando eles estavam andando, a nuvem caminhava. Quando aquele povo acampava, a nuvem parava. Então Deus estava caminhando com o povo. Mas aquele povo tinha um coração duro que vira e mexe, aquele povo começava a lembrar do passado, lembrar do Egito, querendo voltar para o Egito, achando que as coisas eram melhor lá quando eles eram escravos. Eles se esqueciam da dureza, da escravidão, do chicote, do quanto eles sofreram. E Deus tira esse povo para uma terra prometida, com uma promessa, conduz aquele povo através de Moisés. Eu sei que aquele povo, aquela geração antiga, morreu no deserto por causa da dureza do coração. A geração nova entra na terra prometida. Mas quando você lê a palavra de Deus, você vê aquele povo sempre se desviando dos caminhos do Senhor. Sempre andando ao contrário da vontade de Deus. E nesse livro de Amós, Deus chama Amós, um boieiro, uma pessoa que cuidava de gado, para ser o seu porta-voz na vida do povo. E ele falou assim, fala para esse povo, eles estão distantes de mim. Os juízes, eles são injustos, eles não defendem as causas justas, eles são injustos, eles negligenciam.
Eu não posso andar com esse povo. E aí em Amós 3:3 ele fala assim: andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo? Então Deus está falando do povo: como podem vocês andar comigo, seguindo os desejos do coração de vocês, contrário aos propósitos que eu tenho para a vida de vocês? E a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. E por que a gente não colhe essas promessas? Porque muitas vezes nós estamos andando contrário à vontade de Deus. Então esse é o contexto do livro de Amós. Mas a gente trazendo isso para o contexto família, nós percebemos que um casal também não tem condições de caminhar juntos se eles não estiverem em concordância um com o outro, de acordo um com o outro. O que impede esse alinhamento de propósito dentro do casamento, na vida de um casal? A primeira coisa que a gente pode destacar, e a mais importante, a mais séria de todos, é o orgulho. O orgulho. Cada um quer defender suas razões, não ouve, não abre espaço para um diálogo, onde possam chegar num resultado que fique bom para os dois lados. É a minha vontade, eu estou certo. E ele luta para que a sua vontade prevaleça. O orgulho no casamento é um inimigo que pode destruir a relação, criando barreiras, dificultando a comunicação, o perdão e o reconhecimento dos erros. Gente, como é difícil a gente reconhecer que está errado, não é verdade? É a coisa mais difícil na vida de um casal, numa relação, é reconhecer que está errado. A gente não quer dar o braço a torcer. A gente não quer se rebaixar, não. É ele que errou. Ah, se ele errou, se eu errei, é porque ele errou primeiro. A gente argumenta, justificando a nossa dureza de coração. E as consequências é o afastamento dos cônjuges. São atritos frequentes que vai minando, que vai drenando esse relacionamento. E daqui a pouco um olha para a cara do outro e fala assim: eu não te amo mais. Mas não é que não ama mais. É um relacionamento que foi drenado diante de tantas discussões, de palavras, às vezes pejorativas, xingamentos, desprezo através do silêncio. Gente, como é difícil, como é duro o desprezo, virar a cara para o outro, brigar, discutir e ficar uma semana sem olhar para a cara do outro, sem conversar, sem falar. Isso dói, isso machuca. O que é isso? Orgulho. A incapacidade e com isso as consequências, a incapacidade de resolver os conflitos. E ali vai conflito pós conflito, briga pós briga, atrito pós atrito, palavras e aquela dureza de coração. E é como assim, quando um casal discute, se naquele dia eles não sentarem para resolver a situação e deixarem para o dia seguinte, no dia seguinte vai ser muito mais difícil. Isso vai criar uma parede de isolamento entre eles. E vai ser difícil depois reconhecer que errou. Porque existe o inimigo das nossas almas e o orgulho é a maior munição que o inimigo usa para destruir um casamento. Você está certo, ela que errou. Ou você está certo, ele que errou. Ele não devia ter falado assim com você, e aquilo vai te endurecendo. E aquilo você vai argumentando, e o inimigo vai colocando palavras, porque, amados, ele tem acesso à nossa mente. Ele pode jogar seta na nossa mente. Muitas vezes as palavras que você fala para o seu cônjuge não são nem palavras que saiu do seu coração. Ele inspirou aquelas palavras, nem saiu de você. Mas aquilo entra como uma flecha envenenada no coração do outro e fere, e machuca, traz ressentimento, mágoa se não for tratado, amargura, desgaste na confiança e na intimidade. Como pode um casal brigado, com mágoa, com ressentimento, ter intimidade? Não tem. Vai esfriando o relacionamento.
Uma vez eu vi uma caçamba cheia de entulhos. E se você for pegar e for tirando aqueles entulhos que estão em cima, às vezes lá embaixo você vê uma planta que foi jogada e ela está ali sufocada debaixo daqueles entulhos. Você tira ela dali, você coloca num recipiente e você começa a regar, colocar água, daqui a pouco começa a criar vida. Às vezes o casamento da gente está que nem uma caçamba cheia de entulhos que foram colocados no decorrer do tempo. Então isso precisa ser removido, porque a vida, o amor está lá. Essas palavras de bênção, esperança, empatia, diálogo, memórias, proteção, risadas, amor, carinho, cuidado, paciência, tudo isso tem que estar presente no dia a dia do casal. Isso vai regando o relacionamento, vai fortalecendo o relacionamento. E quando a gente tem os filhos estão aprendendo com isso. Os filhos vão querer se casar porque eles têm o casamento dos pais como modelo, sabe? E isso é lindo. As consequências, né? Desgaste da confiança, da intimidade, fracasso e separação. Amados, divórcio não acontece somente na mesa do juiz. Ele começa a acontecer desde o primeiro dia que você falou com agressividade para o seu cônjuge. Desde o primeiro dia que você não quis dar ouvidos, que você aponta o dedo, não, você está errado, não quero saber. Ali já vai acontecendo o divórcio. É no conta-gota. Lá no juiz é só a consumação, mas ele já aconteceu. O que acontece com a demora em resolver conflitos? Acúmulo de mágoas, ressentimento e amargura. Quando o coração está ressentido, amargurado e magoado, é muito difícil. Quantas vezes eu e o Fonseca fomos ministrar para casais, e não adianta você falar com o casal separado, você tem que pôr os dois juntos, sentar no meio e conversar com eles e deixar cada um expressar aquilo que sente, aquilo que está lá dentro. Põe para fora. E sempre a gente teve vitória, porque depois que cada um fala, o inimigo perde a força de continuar argumentando e acusando um ao outro. E era assim que a gente fazia, sabe? Então, a coisa mais linda é esse trabalhar com famílias, esse ministério de família, né? A família sentar para aprender, para ouvir. E depois disso, não é você começar a falar, sabe, sem chegar em casa, vamos conversar, e de repente um começar a falar palavras para ferir o outro. Não, nós dois erramos. Onde nós podemos acertar? E toda a ministração que a gente fazia, a gente falava assim, o que você pode fazer para melhorar para ela? E você, o que você pode fazer? O que você pode abrir mão para agradar essa pessoa? Porque quando a gente casa, ninguém casou sem se amar. Todo mundo casou amando um ao outro. Então esse amor está lá dentro ainda, está sufocado diante de tantas situações que talvez vocês tenham vivido. Vocês só precisam tirar os entulhos e esse amor vai desabrochar, né? Porque o verdadeiro amor, ele nunca acaba. A palavra de Deus fala que nem os rios poderão afogá-lo, o verdadeiro amor. Como resolver? Um terapeuta disse, casais que conversam mais são casais mais felizes, pois nenhum relacionamento conjugal resiste sem uma boa e agradável conversa a sós. Mas como tem que ser essa conversa? A conversa tem que ser calma, tranquila, animada, um lugar tranquilo, não no momento que você está cansado, não para falar assim, eu errei porque você errou. Não, nós erramos. O que podemos fazer para melhorar nosso relacionamento? Eu posso abrir mão disso. Eu posso melhorar nisso. Vamos melhorar. Vamos orar juntos. Vamos ter a prática de orar juntos. Uma coisa que eu e Fonseca faz, e são 30 anos, é quando a gente toma o café da manhã junto e a gente ora junto por aquele dia. Ele sai abençoado, eu saio abençoada,
a gente abençoa nossos filhos, as nossas netas, nossa cidade, a nossa nação. A gente começa o dia orando juntos. E quando a gente separa esse tempo para orar juntas, mas de manhã eu não consigo. Então ore à noite quando vocês vão se deitar. Juntos, orem junto, abençoando a vida de vocês, o casamento de vocês. É impossível que duas pessoas andem juntas se possuem propósitos diferentes e metas diferentes. E uma coisa que eu queria destacar aqui, para quem ainda não se casou. Num casamento, cada um traz uma bagagem. Conceitos, cultural, a maneira cultural, o meio, a maneira como você foi criado, educado. A gente traz hábitos, costumes. Quando você namora, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, ele é lindo. É essa pessoa que eu quero viver a minha vida inteira, o resto da minha vida. E aí depois, quando se casa, passa um tempo, aquele príncipe vira sapo, ela vira sapa, sei lá. E parece que o encanto acabou. Por quê? Porque você vai começar a conviver com os hábitos, com os costumes. Então, antes de você se casar, você precisa conhecer a pessoa. Saber se você está disposto a viver a vida inteira lidando com alguns defeitos que essa pessoa possa ter. Porque a gente tem que analisar as qualidades e os defeitos. Às vezes as qualidades são maiores do que os defeitos. Mas quando se casa, você para de olhar para as qualidades da pessoa e passa a olhar somente para os defeitos. E aí começa a acusar, começa a denegrir. Porque você é assim, porque você não faz isso, porque... E aí chega até o ponto de falar, eu não te amo mais. Não, ama sim. Talvez você não soube lidar com aquelas diferenças, com aquilo que a pessoa traz. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeita, meu esposo não é perfeito. Esse ano nós fizemos 43 anos de casado. E eu confesso para vocês que a gente tem vivido os nossos melhores anos de casamento agora, sozinhos, eu e ele. Porque quando a gente teve os filhos, a gente começa a viver para os filhos, na educação dos filhos. Passamos tantas coisas, tivemos uma empresa família. Vivemos junto, tão junto a vida toda, que até a empresa que a gente constituiu foi uma empresa família. Uma empresa que foi constituída em 89. Ela terminou no final de 2014. E eu e Fonseca juntos, eu cuidava da parte administrativa, ele da parte logística fora. O Klaus e a Kênia crescendo junto, ajudando. Depois a Kênia foi cuidar do setor de produção, o Klaus da parte comercial. E sempre juntos como família. Tinha os momentos difíceis, tinha os atritos, tinha. Eu tive um momento difícil no meu casamento, porque quando você começa a pegar a parte administrativa da empresa, aquilo foi tão difícil para mim. Eu confesso para vocês que a questão de dirigir a empresa, eu me tornei uma mulher muito mandona. Eu era uma mulher mandona. Tem gente que até brinca e fala assim, em casa quem é que manda, Fonseca? É você ou é a Brígida? Não, é ele que manda hoje. Eu não mando em nada. Eu falo, nem em mim mesmo, quem manda em mim é Deus. Ele é a minha cobertura. Nós estamos debaixo da mesma unção. Quando Deus cria o homem e mulher, ele coloca os dois lado a lado. Mas o homem como cobertura, a mulher como uma ajudadora capaz, como uma mulher que vai ali ajudando, auxiliando, ajudando a orientar também. Mas quem deve tomar as decisões? Quem é o cabeça? Quem é o sacerdote no lar? É o homem. E os nossos filhos precisam ver isso. Que o homem é o cabeça, que é ele que é a autoridade ali na casa, que nós somos a edificadora. É um papel muito importante da mulher como edificadora do lar. Tão importante quanto o dele, mas segundo Deus, ele é uma cobertura sobre a esposa. E se ela não estiver debaixo dessa cobertura, ela vai carregar o peso sozinha. E eu reconheço que fui uma mulher mandona, me endureci com aquilo, até que um dia eu estava tão desgastada, eu estava tão cansada. Aí veio um pastor amigo para orar por mim. E quando ele chegou para orar por mim, ele falou assim, como é que você está, Brígida? E você, Fonseca, como é que você está? Eu falei, pastor, eu não estou bem não. Como, Fonseca, você não está bem? Não.
eu não estou bem porque eu estou muito cansado. A Brígida é uma pessoa muito mandona, ela está assim, assim, assim. Aquele momento meu sangue ferveu, sabe? Falei, meu Deus, o que eu estou ouvindo? Mas aí eu pensei, poxa, eu preciso reconhecer agora, sabe? Que eu tenho falado mais alto que meu marido. E isso não está certo. E eu deixei ele falar, falei, então fala, Fonseca, tudo que eu tenho feito que tem te desagradado. E ele falou tudo ali, na frente do meu amigo pastor. Aí eu falei assim, o que eu preciso agora, meu Deus? De humildade, para reconhecer que eu estou errada. Aí depois que ele falou tudo, aí o pastor falou assim, o que você tem a dizer para isso, Brígida? Eu falei assim, perdão, Fonseca, me perdoa. Eu não sabia que eu estava te prejudicando tanto desse jeito. Eu não sabia que quando eu comecei a falar mais alto, você se calou. Está errado. Então me perdoa. Eu vou tentar mudar. E eu mudei. Ele sabe que eu mudei. Eu estive com meu filho nesses 40 dias, ele falou assim, nossa mãe, como você está diferente. Porque ele via isso, ele sabia que eu saía, sabe, dando ordem em tudo para todos. Queria as coisas certinhas, eram as coisas do meu jeito. Eu falei, nossa mãe, como você mudou. Olha que mudança. E aí, por isso que a gente tem vivido os melhores tempos do nosso casamento, sabe? Às vezes, quando eu percebo que ele fala alguma coisa que eu não gosto, eu falo, olha, vamos parar por aqui, porque senão isso vai ser munição para o inimigo. Eu sei que você está certo, vamos pensar direito, depois a gente conversa sobre isso, depois a gente conversa mais calmo, e as coisas sempre são resolvidas, sabe? Mas a partir daquele momento, aquele dia foi difícil para mim, reconhecer que está errado, que você errou, e pedir perdão, e abaixar a cabeça, não é fácil, mas é necessário no relacionamento de um casal, num relacionamento familiar, porque os nossos filhos precisam aprender com isso. Eles precisam aprender que é dessa maneira, que o pai deles, que o pai é o cabeça, é o sacerdote, que a gente é edificadora, é ajudadora, e eles crescem um crescimento saudável, eles vão desejar um casamento, e eles vão seguir as mesmas coisas que eles viram acontecer dentro de casa. O casamento dos nossos filhos muitas vezes é o reflexo do casamento dos pais. A Kênia hoje está completando 12 anos de casamento. Eu vim para cá, eu estava conversando com ela e orando e abençoando o casamento dela. Em dezembro o Klaus faz 15 anos de casado, né? Temos 2 netinhas deles. E é isso, meus amados, sabe? É dessa maneira que nós temos convivido e aprendendo e ensinando as pessoas. Aprendemos e vivemos para ensinar os outros. É impossível que haja harmonia quando cada um defende os seus próprios interesses e a sua vontade. E isso é egoísmo. Outra coisa muito séria que destrói um casamento é o egoísmo, aonde tudo gira em torno de nós mesmos. É a minha vontade, eu estou certo, é do meu jeito. E nem sempre o meu jeito é a forma correta, a forma certa. A gente tem que sentar e falar, o que você acha disso? Às vezes uma ideia, um pensamento pode melhorar, mudar o rumo daquilo. É verdade, você está certo, vamos fazer desse jeito. O Fonseca não faz nada sem falar comigo. E tudo que eu faço hoje, eu falo para ele. Então a gente não esconde mais nada um do outro. Eu não tomo minhas decisões sozinhas, sabe? Quando eu falo alguma coisa, às vezes eu insisto, ele fala assim, então faz do jeito que você quiser. Eu falei, não, do jeito que eu quero não. Me ajuda aqui, então vamos pensar direito isso. Aí, ele mesmo, às vezes, se eu tiver que mudar o rumo, a direção, eu acato a vontade dele. Senão ele mesmo fala, olha, tá certo, é assim mesmo, Brígida. Então a gente não discute mais isso. E o egoísmo é a tendência de colocar os próprios desejos e necessidades acima do cônjuge, resultando em falta de empatia. Tem uma palavra aí que é empatia. Nós precisamos ter empatia, nos colocar no lugar um do outro, né? Resistência a ceder e a priorização constante do eu em detrimento do nós. Não é mais eu quero, eu vou, não. Nós queremos, nós vamos. É nós. Porque não pode andar 2 juntos
se não tiver em plena concordância. E se nós estamos em plena concordância, é nós, não é eu. Uma forma linda de superar o egoísmo é ser servo. Já pensou em ser servo um do outro? Servir. Gente, eu digo isso falando para ele, a coisa que eu mais amo é servir o meu marido. É fazer aquilo que ele gosta, é fazer coisas para agradar ele. Então tudo que eu faço é pensando em agradar ele. Quando ele não está bem, eu me preocupo, sabe, é orar por ele. Isso é ser servo, isso é servir um ao outro. E eu sei que ele faz isso por mim também. Quando eu não estou bem, ele fala assim, quantas vezes, no começo do ano, gente, eu tive herpes zoster. Vocês sabem que herpes zoster é aquele mesmo vírus da catapora, que quando na fase adulta, aquilo vem sobre, ele pegou o meu lado esquerdo inteirinho, só que ele pegou uma faixa aqui. Mas aquilo doía do fio de cabelo até o dedo do pé. Eu chorava todos os dias, me contorcendo de dores. Ele sentava comigo, ele chorava, orando por mim. Ele fala, Brígida, eu não aguento ver você assim. Então esse é o sentimento de empatia, se colocar no lugar do outro, saber que o outro está sofrendo e você orar, porque, gente, na oração Deus libera uma unção e aquilo alivia, aquilo acalma. Você sente que você está sendo cuidada, que você está sendo amada. E isso vice-versa, é tanto o marido quanto a esposa, é os pais com os filhos, é os filhos com os pais. Quando eles veem, os pais não estão bem, pai, senta aqui, vamos orar por vocês. Então Deus libera uma unção curadora, restauradora, saradora sobre a família num momento como esse. Adotaram uma atitude de serviço e alegria em servir o cônjuge, buscando a edificação mútua. E o maior exemplo disso é Jesus. Em Mateus 11, 28, 29 e 30, Jesus nos chama para, ele falou assim, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Se a gente adotar essa postura de mansidão e humildade no casamento, esse casamento nunca vai ser abalado. Ele vai prevalecer até o fim, unidos. Tem momentos difíceis? Tem atritos? Tem, mas são superados com uma boa comunicação. Pode um casal andar junto se não houver um acordo de propósitos, uma vontade expressa, harmoniosa entre os dois? Não tem, não pode. De forma alguma, esta é a maior razão de separação, de frustração nos casamentos, pois não existe um objetivo comum. Recentemente, tem uma menina que sempre eu vou com ela, e ela se separou faz 3 anos, tem uma filhinha, tem uma bebê de 2 anos. Eu falei, e você, como é que está? Não, quando eu me casei com ele, eu falei assim, e ele bebe, eu falei, quando você se casou, ele já bebia? Sim. Então você sabia que ele bebia, mas eu achei que eu podia mudar ele. Não adianta você falar assim, ele é errado, mas eu no casamento eu mudo ele. Ninguém muda ninguém. Você tem que decidir isso antes do casamento. Você vai conviver com esses defeitos, com esses problemas no seu casamento? Se não, cai fora, não casa. Agora, existem coisas que podem ser superadas na comunicação do casamento, com amor, porque mesmo você trazendo hábitos, algumas coisas da criação, isso pode ser superado no casamento. Mas existem coisas que não são, que você carrega aquilo, se arrasta naquele casamento e chega uma hora que um não aguenta mais e se separa. E quem vai sofrer as consequências? As crianças, os bebês, os filhos. Como você acha que vai ficar esses filhos na separação de um casal? Quantos casais que eu conheço que achava que podia mudar um ao outro no casamento e não conseguiu e se frustrou, estão separados hoje. O casamento hoje é banalizado. Hoje as pessoas faz um contrato de união estável para ver se dá certo, para depois consolidar o casamento. Vamos ver se dá certo. Não, gente, não é desse jeito. Não foi assim que Deus fez. Certa vez em Mateus capítulo 9, os fariseus questionam Jesus da seguinte forma. Eles falam assim para Jesus: é
permitido o homem se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Jesus falou assim: olha, a carta de concessão do divórcio de Moisés foi por causa da dureza do coração de vocês. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que homem e mulher permaneçam casados. Ele chama homem e mulher para ser uma só carne, para ser uma família. E Deus não tem prazer no divórcio, de forma alguma. Porque todos esses divórcios que têm acontecido, nada mais é do que dureza de coração. E eles podem não pensar da mesma maneira. O que é salutar? Cada um tem um pensamento, ninguém é obrigado ou pensa igual ao outro. A gente não é uma réplica um do outro. Mas o propósito deve ser um só. Se não for, cada um irá puxar para o seu lado para realizar o seu desejo, a sua vontade. Quando um casal compreende isso, então existe a possibilidade de andar juntos e construir algo juntos. Caso contrário, somente o fracasso e separação. Quando dois estão juntos, mas não existe entre eles um acordo de propósito, onde somente um abre mão, somente um desiste dos sonhos, então não haverá possibilidade de se andar juntos. Tem que ter um nivelamento, um ajuste, conformidade. Tem que estar de acordo, porque senão um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e vocês nunca vão chegar num acordo. Então, precisamos caminhar conforme a vontade de Deus, em unidade, né? O casamento é a singularidade. O casal é uma só carne. E ali Deus derrama a bênção dele. Amados, eu não sei como está assim o seu casamento. Eu já passei fases difíceis no meu casamento e eu contei para vocês. Por causa dos meus erros, da minha dureza de coração, da minha altivez. Mas isso foi resolvido. Quando a gente, como mulher, deseja tomar a frente, há um peso espiritual tão grande sobre a vida da gente. Quando eu reconheci que estava errada e deixei Ele tomar a frente, foi um refrigério tão grande para a minha vida, muito grande. E hoje eu vejo que eu tenho um casal de filhos. Minha filha vive muito bem no casamento dela. Meu filho também vive bem no casamento dele. Eu tive a oportunidade de conversar com a minha nora. O meu filho, ele tem um pouco de TDAH. Vocês sabem o que é TDAH? TDAH é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, eu não sabia disso quando ele era adolescente, e eu batia muito de frente, eu brigava muito com ele, achando que aquilo era pura rebeldia. Mas hoje, depois dele ir lá fora com médicos, ele descobriu, o médico falou: cara, você tem TDAH. Ele, às vezes, ele chega, ele coloca a chave no lugar, daqui a pouco, cadê minha chave? Cadê minha chave? Ele não sabe onde está a chave. Ele tira o sapato, ele chega cansado, deixa ali, daqui a pouco ele esquece que ele tem que pegar o sapato e colocar lá na sapateira, ele deixa ali. Ele deixa, às vezes, algumas coisas jogadas, sabe? E minha nora conversando comigo, falou assim: Brígida, o Klaus, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é muito inteligente, ele é muito trabalhador, ele é um excelente pai, ele é um excelente marido, mas tem essas coisas. E quando eu descobri que isso era TDAH, isso me ajudou a lidar com essas coisas nele, sem ficar brigando com ele, sabe, falando para ele por que você fez isso, sabe, apontando o dedo para ele. Hoje eu sei lidar com essa situação nele, mas antes eu não sabia. Então, muitas vezes a gente não sabe lidar com as situações do nosso cônjuge, com os defeitos dele. Então, todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito. Então, eu não sei como é seu casamento, eu não conheço ninguém aqui, eu só conheço esse exemplo de família, que é o pastor Marcelo, com sua família, que eu admiro demais, sabe? Assim, pelo reflexo que eles passam pra gente como família. Mas você sabe como está seu casamento, você sabe o que precisa ser mudado, você sabe que decisões você precisa tomar. E eu acho que esse é um momento que eu não queria terminar isso se não convidasse vocês, alguém que queira
vir aqui na frente para a gente orar pelo seu casamento. Se você sente essa necessidade, que algo precisa mudar no seu casamento, que você precisa de uma oração, que precisa de conserto, sabe, essa é a hora da gente deixar o orgulho de lado, o egoísmo de lado, e nos revestir da humildade que Jesus Cristo nos pede para ter, para aprender com Ele. Reconhecer que estamos errados, que precisamos de mudança, precisamos de transformação. Isso não é vergonha, porque eu passei por isso e foi tão bom admitir que eu estava errada. Isso foi maravilhoso para a minha vida, porque hoje eu posso falar isso para você sem vergonha. Eu não tenho vergonha de falar para você que eu era assim, que eu fui assim, porque hoje eu não sou mais, sabe? Porque isso mudou, melhorou o nosso relacionamento. Hoje a gente vive um relacionamento gostoso. Gente, são 43 anos. Não é fácil você caminhar 43 anos, não. Ainda mais em 25 anos de empresa trabalhando juntos. Tem gente que fala assim, eu jamais trabalharia com meu marido, não daria certo. Não, para a gente deu certo 25 anos. Não deu certo, não foi por nós. Foi por causa de situações que aconteceram que não deu certo. Mas 25 anos a gente trabalhou junto, como família. A gente separava as coisas. Dentro da empresa, cada um faz aquilo que é a sua profissão, a sua parte, né? Do portão para fora, quando a gente sai da empresa, deixa os problemas da empresa, não leva para casa nós somos família. Lá é o nosso céu, é o lugar do nosso descanso. Gente, você sabia que a sua casa é um pedacinho do céu? Quando você sai do seu trabalho cansado, esgotado, e você fala, vou para casa, você fala, eu vou para o meu céu. E a casa tem que ser o nosso céu, um lugar de refrigério, um lugar de descanso, um lugar que você se recompõe, porque você ir para cá, e tem gente que fala, eu quero ficar, se eu pudesse eu dormia na empresa, eu não queria ir para casa, porque a minha casa, eu não tenho paz. Gente, não pode ser assim. Então a sua casa precisa ser um pedaço do céu, porque a família é um projeto de Deus que reflete a glória de Deus. Então a nossa casa tem que refletir a glória de Deus. Eu convido você, se você tem no seu coração, eu chamo o pastor Marcelo para isso. Se você tem essa necessidade, se você precisa de um toque hoje na sua vida, como cônjuge, como marido, como esposa, como família, vem à frente. Eu peço para o pastor Marcelo orar por você. Eu posso até descer e orar por vocês também, o Ministério de Intercessão, mas o pastor Marcelo vai dirigir esse momento, tá? Não tenha vergonha, você está diante do Deus que está os céus abertos nesse lugar, Ele está olhando para você, para a sua vida, e Ele te chama, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas. Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, como famílias, como casais, como filhos, e cremos que nesse momento os céus estão abertos sobre este lugar e as Tuas mãos estão estendidas neste lugar. E o Senhor que sonda coração, o Senhor vê os corações e o Senhor sabe o que se passa em cada coração. Senhor, se há algum coração ferido, se há algum coração magoado, ressentido, vem com Tua cura nesse momento, Senhor. Envia o Teu bálsamo para curar. Restaura os casamentos, restaura as famílias, restaura o relacionamento conjugal, restaura o amor no casamento, a intimidade no casamento, Senhor. Restaura a afetividade, restaura a comunicação, restaura, traz esperança, traz empatia, traz diálogo, Senhor, memória das coisas boas que eles já passaram, a proteção do Senhor sobre cada família, o amor entre o casal, o carinho, a paciência, a longanimidade, Senhor, o cuidado de um para com o outro, o afeto, Senhor. Tantas coisas, Senhor, que nós precisamos que sejam restauradas nas nossas vidas como casais.
Aonde os seus filhos estão, Jesus vai passeando neste lugar, vai tocando nos corações, vai curando, vai restaurando. Derrama bênçãos sobre os maridos, sobre o trabalho deles, sobre a mente, sobre o coração, sobre os propósitos, sobre os sonhos, sobre os projetos deles, Senhor. Abençoa eles como cabeça, como sacerdote do lar, da casa. Abençoa as esposas, Senhor, que como ajudadora, elas venham a edificar a casa com amor, com longanimidade, Senhor, com carinho, Senhor. Abençoando seus maridos, abençoando seus filhos. Abençoa os filhos, Senhor, fazendo deles filhos obedientes, filhos segundo o teu coração. Derrama a bênção da paz, da prosperidade, da fecundidade, da fertilidade e da comunhão constante com teu Espírito Santo, Deus. Visita os relacionamentos dos jovens, aqueles que estão namorando, aqueles que estão noivos, derramando amor, trazendo sabedoria nas decisões, nas escolhas, porque nós somos reflexos, Senhor, o resultado das nossas escolhas, das nossas decisões. Que eles façam decisões sábias, tomem decisões sábias, decisões que resultem em bênção futura para a vida deles e para toda a sua descendência, para os netos, para os bisnetos, até a 4ª geração. Que essas famílias sejam abençoadas, ó Deus. Traga alegria para dentro dos casamentos, Pai. Alegria, quanto casamento precisa de renovo. Traz renovo no relacionamento conjugal. Oh Deus, muitos casamentos precisam de alegria. E que a comunicação seja restaurada, Senhor. Mas uma comunicação de amizade, de companheirismo, de um falar para o outro palavras de amor, de carinho, que eles voltem a dizer um para o outro: eu te amo, você é linda, você é lindo, você é meu companheiro, você é minha companheira, você é bênção na minha vida. Palavras de bênção sejam liberadas de um para com o outro, Senhor, em nome de Jesus. Que todas essas palavras que foram preparadas, que estão aqui nessa parede, que isso sejam sementes que sejam semeadas nos casamentos, Senhor, e venham frutificar, e venham gerar frutos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado por esse tempo precioso na presença do Senhor. Obrigado pelas vidas que estão aqui. Obrigado pela vida do pastor Marcelo, da Luciana, dos seus filhos, da liderança dessa igreja, dos ministérios dessa igreja, Senhor. Prospera esse ministério, prospera essa igreja, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, me ter trazido aqui, eu e meu esposo. Obrigado por tudo que os nossos olhos viram, pelas bênçãos que nós contemplamos aqui neste lugar. Obrigado, meu Deus. Tu és grandioso, Tu és maravilhoso. Deus bendito, eterno Deus, maravilhoso, soberano. Deus tremendo Tu és, ó Deus. Deus que opera maravilhas. Deus que faz milagres. Deus que abre caminhos no deserto. Deus que cura enfermidades, que sara os corações, que restaura os corações, que restaura relacionamento, que converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Faz isso nesta noite, Senhor. Levanta casais aqui, Senhor, e que quando eles saírem lá fora e eles viverem algum casamento, Senhor, dividido ou ruindo, fracassando, que eles possam ser usados como bênção de reconciliação e de restauração para muitas famílias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Santo, 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 santo é teu nome, ó Deus. Santo é teu nome. Glórias, glórias, glórias nós damos a ti, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo precioso. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor, quando foi convidado para aquela festa de casamento e acabou o vinho, o Senhor foi convidado por Maria a resolver a questão do vinho. E o Senhor pediu para que os empregados trouxessem muitas talhas com água. E depois desse daquela água às pessoas. E aquela água tinha sido transformada no melhor vinho. Hoje, Senhor, que os casamentos que estão aqui, e o vinho representava para os judeus a alegria. Então tinha acabado a alegria. E o Senhor enviou o vinho, trazendo alegria de novo para aquela festa. Assim, hoje o Senhor possa trazer alegria para os casamentos. Muita alegria, Senhor. Vinho novo para os casamentos, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Santo é teu nome. Bendito Deus, eternamente Deus, soberano sobre todas as coisas. Obrigado, tu estás aqui, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado pelas famílias restauradas, pelos casamentos, pelos filhos, que eles sejam benditos, que eles sejam prósperos. Tua palavra diz em Jeremias capítulo 29, eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vocês, são pensamentos de bem para dar aquilo que vocês desejam. Então vireis a mim, orareis a mim, buscar-me-eis, me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Estamos te buscando aqui, Senhor, sabendo que os teus planos são perfeitos para nós. Oh Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Santo, santo, santo. Santo, santo. Santo Deus, bendito Deus. Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor Marcela, Luciana, venham aqui. Fonseca, vem cá, nós vamos orar por eles. Eu queria chamar os filhos aqui também. O púlpito já está forte para isso. Já. Fonseca, vem cá.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos com nossos irmãos em Cristo. Graças também te damos, ó Pai, por essa família maravilhosa. São teus filhos, ó Pai, são exemplo para nossas vidas. E com a bênção do Senhor, ó Pai, nós abençoamos, ó Pai, essa família. Que o Senhor derrame, ó Pai, do teu poder. Continua, ó Pai, capacitando. Continua, ó Pai, edificando, ó Deus, os seus ministérios. Ó Pai, em nome de Jesus, porque são bênçãos na vida de tantas vidas, ó Pai. Quantas vidas ainda vão se conhecer através dessa família, ó Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos, ó Pai, com toda sorte de bênção em Cristo Jesus, ó Pai. Traga a sua bênção sobre a saúde. Dê, ó Pai, visão a eles. Dê, ó Pai, prosperidade a eles, ó Pai. Que eles sejam próprios em todas as áreas das suas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós agradecemos, ó Pai, por essa família. Abençoa, ó Pai, esse lar. Abençoa, ó Pai. Também, ó Pai, queremos abençoar os filhos, pedir que aqueles que já estão namorando, já têm os seus pretendentes, já tem a pessoa, que o Senhor abençoe o casamento deles, que toda a vida deles, que todo o caminhar deles diante do Senhor, eles sejam bem-sucedidos, Senhor. Eu sei que hoje os seus pais são um espelho para eles, Senhor, e a gente vê na unidade dessa família o quanto o Senhor os tem abençoado. Então, que essa bênção seja sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos, até a 4ª geração, que eles sejam abençoados com a bênção da paz, da prosperidade, da fertilidade, da fecundidade e da comunhão constante com o teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós, como a igreja do Senhor, os abençoamos e te louvamos pela vida desse casal, pelo sacerdócio deles aqui neste lugar, porque o Senhor os chamou, o Senhor os capacitou e o Senhor caminha com eles, ó Pai. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. 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 Queridos, podem sentar. Eu não sei o que eu vou fazer agora, porque eu estou aqui só de convidado, tá? Vem aqui então, Joe e Nath. Não vai embora não, Brígida. Os filhos podem descer, porque tá tudo igual o pai aí, é meio perigoso. Vem aqui, Joe e Nath. Eu quero mais uma vez, queridos, obrigado, porque você separou esse tempo. E sabe, queridos, eu sei que às vezes a gente fica um pouco perdido. Você que não é casal, ou você que talvez já é casado há tanto tempo, mas quantas bênçãos são declaradas e derramadas sobre nós num culto como esse. E isso, vem aqui, sobe aqui, Nath, Joe. E eu quero mais uma vez agradecer pela vida do Fonseca e da Brígida, que nos abençoaram nessa noite. Queridos, leva isso para a sua vida. Você foi chamado para ser um instrumento de bênção na vida do outro. Você que já é casado, abençoe. Marido, abençoe sua esposa. Esposa, ame o seu marido, abençoe o seu marido. E vocês que têm os seus filhos, abençoe seus filhos. Amém? Quer o microfone? Amém. Olha, vou roubar um pouco as palavras do pastor Marcelo, mas se eu fosse você, eu dava uma salva de palmas a Deus. Amém, que bênção na igreja. Acho que hoje a gente vai voltar com um aprendizado novo, um casamento renovado, realmente coração aí voltado para o que Deus quer pra gente, né? Brígida, Fonseca, obrigado realmente pela disposição, viu? Deus abençoe grandemente a vida de vocês, o relacionamento de vocês. Sei que Ele já tem abençoado e vai continuar abençoando. E a gente preparou uma lembrancinha, realmente só um agradinho, muito simbólico. Obrigado de verdade, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Se quiser acender já, acho que pode ir. Liberados. Abençoe. Igreja, vamos agora ter o nosso momento de comunhão. Não vamos perder esse espírito realmente de amor aí que a gente conhece.
Então, podemos arrastar as cadeiras para o lado, criar um ambiente bem gostoso. Sim, verdade. Então, a gente vai arrastar as cadeiras aqui, criar um momento bem gostoso. Então, não vai embora, vamos aproveitar. Tem comida para todo mundo, bebida, tem doce. As crianças também já estão curtindo lá. Então, a gente realmente pode continuar esse momento agora. Vou estar abençoando os alimentos e aí a gente já começa a movimentação. Amém? Amém. Senhor, abençoa todo esse alimento. Obrigado por essa noite maravilhosa. Abençoa cada pessoa que esteve aqui nessa noite. Abençoa cada um que também não pôde estar aqui. O Senhor conhece o coração de cada um. Abençoa as mãos de quem preparou aqueles alimentos. Abençoa a Jenny. Abençoa o Lúcio que preparou todos esses alimentos, Senhor. Que ele não venha fazer nenhum mal. Realmente possa aqui estar nos abençoando mais nessa noite, Senhor. Obrigado pela provisão de cada dia. Amém.